voltar ali para a nossa seção de diagramas, a gente consegue ter essa visão aqui, né? Lembra que na nossa seção de diagramas a gente falou que ter um restaurante list view controller, que é o que tem a nossa dependência de UIKit, só que agora ele atualizado, vejam que o nosso restaurante list view controller, ele não tem apenas a herança da table view, da UI view controller, e sim ele tem, né, a herança da UI table view controller, ele acaba conhecendo também o UI refresh control, e ele acaba conhecendo também o UI Table View Cell, né? Além, obviamente, da Table View Controller ter o seu Table View ali, seu método de Table View. Vejam que agora a nossa UI View Controller, né? Se a gente voltar aqui para o nosso código, por mais que ela seja pequena, né? A gente está falando aí de 70 linhas, ela já está com mais de uma responsabilidade. Então, ela precisa cuidar de loading, ela precisa cuidar de renderizar células, ela precisa cuidar de fazer o fluxo de loading, de pull to refresh, né? Cuidar de todo esse carregamento. E aí é por isso que muitas vezes a nossa view controller ela fica massiva, né? Então, assim, quanto mais complexa a sua tela, obviamente, mais métodos a sua view controller vai passar a ter. E aí por isso que as pessoas acabam, né, utilizando e estudando outras arquiteturas, seja MVVM, VIP, Viper, né, MVP. Então, você tem ali diversas arquiteturas voltadas para a camada de apresentação que visam corrigir um pouco desse problema da View Controller. Mas a gente quer trazer aqui para vocês um outro conceito que, assim, legal, você tem um MVC, mas nada impede de você criar outras controllers que façam a responsabilidade, cada uma tem uma responsabilidade única. Então, é possível você ainda assim utilizar o MVC, né, e tendo um bom código, né, um código legível, um código que de fato faça ali os conceitos de solid, né, de responsabilidade única e tudo mais. Então, vamos ver isso daqui agora, uma forma que a gente pode fazer, né, de melhorias no nosso código. Então, eu já até separei aqui para vocês, né, um pouco ali do que a gente está fazendo. Então, se a gente for entender, a gente vê que as nossas responsabilidades que a gente quer mudar com o que a gente está falando primeiro, a nossa comunicação com a camada de model, né, o nosso restaurante loader, legal, a gente quer tratar esse cara. A gente vai criar e configurar agora o refresh control, que é a outra responsabilidade que a gente tem. A gente cria, configura e gerencia os estados da nossa célula, né? Então a gente vê que o number of rows é 0, depois ele passa a ter um item, né? E depois ele passa a renderizar itens da nossa célula. A gente gerencia todo o ciclo de vida da Table View, como eu comentei, que a gente precisa implementar os data sources, delegates aqui a gente não implementou, obviamente, porque a gente não tem ainda as ações, né? E a gente gerencia o load. Então, o que a gente pode estar fazendo aqui para tentar dar uma melhorada dentro do nosso código? Então, primeiro, a gente poderia delegar as ações de criar e configurar o refresh control para uma nova controller. Então, a gente passa essa responsabilidade para ela e ela que vai cuidar de criar uma refresh controller e cuidar do método de refresh, né? Então, ele que vai ter o loading do refresh. E aí, automaticamente, o que a gente vai fazer? Nosso model, aqui no caso, ele vai ser responsabilidade dessa view controller, já que ele tem o método de refresh ali dentro, tá? Então, ele vai ficar responsável com o estado de loading dos eventos ali. E aí, também a gente pode fazer uma segunda modificação, que é o quê? Criar uma outra controller que cuide e gerencie ali da criação e dos estados da nossa Restaurant Item Cell, né? Então, a gente pode criar uma controller para isso. E aí, a nossa Restaurant List View Controller, ela acaba ficando muito mais simples a implementação dela, tá bom? Então, vamos pegar um pouco de tudo isso que eu falei, vamos ver na prática como que a gente consegue ir quebrando e o melhor de tudo, tá? Onde que a gente quer chegar com isso? Que os nossos testes, eles tenham zero impacto dentro do teste. Ele não tem que quebrar, né? Porque, como eu falei, a gente não está testando a arquitetura em si, a gente está testando requisitos, né? Então, os nossos requisitos, independente do refactoring que a gente faz,
eles devem continuar iguais. Primeiro ponto que a gente vai fazer aqui, então, é criar um outro arquivo, tá? Vamos dar um new file aqui, e eu vou chamar de refresh controller, tá bom? Então, final class refresh controller, tá? E o que a gente quer trazer de responsabilidade para o nosso refresh controller? Primeiro que ele tenha, né, uma propriedade aqui, né? Vamos criar como private set, que vai ser o nosso refresh control, tá? Então aqui a gente pode chamar de view, mas ele vai ser do tipo UI refresh control. Então, e aí vamos trabalhar com esse conceito aqui, né? Então vamos transformar ele em lazy var, porque o que a gente quer, né? O que o lazy, né? Ele oferece para a gente o lazy, tá? Assim que a nossa refresh controller for instanciada em memória, a gente não vai necessariamente criar um elemento do tipo UI refresh control. A gente só vai criar à medida que ele for requisitado, tá? Então isso daí também ajuda ali em gerenciamento de memória. Tá bom? Então, vamos fazer ali o nosso view code. Então, basicamente, refresh control é igual UI refresh control. E aqui o que a gente precisa fazer é o nosso refresh control aqui. Vejam que a gente vai precisar do target. Então, vamos trazer esse código. Basicamente, vamos fazer isso, né? Podemos remover ele daqui. Trazer ele para cá. E aqui, obviamente, a gente vai chamar de refresh control. Aqui agora, vejam que o nosso target, a gente tem acesso à variável self aqui dentro por conta do lazy, tá? Aqui só importando o UIKit. A gente vai precisar do método load service, que na verdade agora a gente pode chamar de refresh, já que é a ação, né, de atualização. Então, vamos criar um método aqui, Objective-C, function refresh. Tá? Só um ponto aqui, né? O que a gente vai precisar fazer, tá, pessoal? Como esse método aqui, ele requisita um Objective-C, e a nossa classe aqui, ela é pura, ela não está herdando de nada, a gente vai precisar herdar aqui de NSObject. Eu podia fazer de UIViewController e tudo mais, mas não faz sentido, porque a gente não quer expor os métodos ciclo de vida de UIViewController. Se vocês olharem aqui, né, a extensão de UIViewController, ele já estende aqui, né, do responder aqui, então a gente já tem o acesso ao NSObject, tá? Então é uma classe super antiga, né, do iOS ali. Então, por conta disso, a gente vai fazer aqui o nosso NSObject, tá bom? Então, refresh control aqui. Refresh control, na verdade é um L só. Refresh control, value change. Beleza. Agora, a gente tem o nosso método de refresh, tá? E aí, o que a gente vai fazer aqui, né? Vamos trazer essa outra parte do código. Eu vou voltar aqui para não quebrar nada. Vou copiar essa outra parte do código, trazer para refresh controller. E aí, vamos fazer as primeiras mudanças, tá bom? Então, o primeiro delas é que a gente não tem mais a variável refresh, e sim view, tá? Então, begin to refresh. E aqui também a gente tem aqui, né? Self.view, né? Begin to refresh, tá bom? Agora a gente vai precisar trazer o loading para cá, né? Então, vamos aqui fazer o nosso private let service. E aí vejam que a gente já não precisa mais criar ele como optional e tudo mais. Então, ele precisa de um restaurante loader. E aí, por isso, eu vou precisar importar o nosso restaurante domain aqui. E aqui eu consigo fazer o nosso init. Não vou precisar do nosso refresh control aqui, apenas do nosso service. E aqui, service.loading, tá? Então, a gente já tem aqui o nosso guard. A gente pode fazer o uso ou não, tá? Da variável guard self aqui, porque também
caso aconteça alguma coisa, vejam que o que a gente vai precisar fazer, né? A gente não teria que repassar nada para a nossa view, né? Então, nossa view controller seria nulo ali os próprios elementos do refresh control. Porém, percebam que agora a gente precisa repassar o nosso restaurant collection, né? Só que o nosso refresh controller ele não tem que cuidar do nosso restaurant collection em si. E para que a gente resolva esse problema, o que a gente pode fazer? Vamos criar uma variável, a gente vai deixar ela exposta aqui, e vamos passar ela como um bloco, tá bom? Então eu vou fazer o seguinte, vou chamar ela de onRefresh. Então o que isso quer dizer? Que a gente está criando uma variável de onRefresh, que é quando o nosso loading terminar, ele vai enviar aqui, né, um array de restaurant items aqui, tá bom? Então a gente passa aqui o nosso void aqui, que é um bloco, então só corrigindo aqui também. E aí, legal, isso daqui seria todo o nosso bloco de completion, né? Só que, como o nosso onRefresh, a gente não quer instanciar ele nem nada, a gente pode passar ele como nulo. E aqui vejam que a gente pode fazer isso agora. onRefresh, e aí a gente passa nosso items aqui para ele. Então, ele está compilando, aqui é opcional, obviamente, e aí, bacana, está tudo funcionando. A gente não vai fazer ainda nenhuma alteração, porque o segundo ponto que a gente falou aqui, então a gente falou de criar um refresh control, né? Então vamos dar um OK aqui para ele. E o segundo item é criar uma outra controller que gerencie toda essa parte de células para a gente, tá bom? Então, vindo aqui para o Xcode, vamos fazer o seguinte, vamos criar também o nosso restaurant item cell controller, tá bom? Então, ele é que vai cuidar dessa parte de gerenciamento. Final class, restaurant item cell controller. Então, é uma classe limpa aqui. E aí, o que a gente vai precisar fazer aqui? Vamos simplesmente fazer um método de render cell aqui, né? Que a gente quer que ele renderize para a gente uma UI Table View Cell. Tá bom? Então, aqui também o nosso UI Kit. Só que, para que a gente possa trazer tudo isso para cá, então vamos vir aqui e vamos fazer isso agora. Ó. Nosso método de self-for-who@indexpath, ele vai ficar aqui. Só que aí vejam que a gente vai precisar de uma instância do nosso restaurant item, tá? Então, vamos fazer isso daqui, ó. Vamos fazer let viewModel. E aí, para isso, eu vou importar o nosso restaurant domain. E aí, chamar de restaurant item aqui. O nosso init. E agora, eu posso simplesmente mudar aqui o nosso código. E, legal, ele já está renderizando também. Vejam que o distance to string aqui, o parasol to string, ele quebrou, porque basicamente a gente precisa só mover isso agora de lugar aqui, tá? Então, vou mover aqui, obviamente aqui vai estar duplicado também, porque a gente ainda não removeu o código, tá? Mas a gente já vai fazer isso daqui em breve. Então, legal. Agora, o nosso Restaurant Item Cell Controller, ele cuida de renderizar e ele recebe um item de Restaurant Item aqui para a gente. Voltar aqui, delegar as ações de configurar, né, todo o nosso Restaurant Item Cell, a gente já fez. Então, vamos fazer as modificações necessárias agora dentro da nossa View Controller para que ela possa funcionar ali corretamente. Então, vindo aqui agora para a nossa Restaurant List View Controller, eu vou deletar aqui os nossos comentários, porque basicamente a gente já fez tudo. Primeira alteração, o nosso Restaurant Collection, tá? Então, ao invés dele ser um private set aqui, a gente vai deixar ele público,
Por quê? Porque o que a gente vai querer aqui é um restaurante list, é um restaurante item, cell controller, tá bom? E o que a gente vai fazer agora é o seguinte, né? Na hora que ele for atualizado no método did_set, a gente precisa fazer o quê? O nosso reload da table view, tá? Então, a gente pode simplesmente table view. Opa! Deixa eu ver o que eu fiz de errado aqui. É só esse ponto aqui. E aí, nosso did_set, eu tenho table view ponto reload data. Então, basicamente, a gente só precisa fazer isso. Vejam que agora a gente não precisa mais do nosso service, né? Então, a gente vai fazer uma troca aqui, tá? Então, a gente vai fazer o nosso private aqui, só que ele vai receber um refresh controller. E aqui vai ser refresh controller aqui. Aqui vou deixar como nulo. Vou trocar aqui também o nosso método de conveniência aqui, tá bom? Aqui também a gente vai alterar refresh controller, refresh controller. Agora a gente não precisa mais do nosso método de setup, refresh control, né? Então a gente pode simplesmente fazer isso daqui, ó, remover e fazer que o nosso refresh control aqui seja igual ao nosso refresh controller.view, tá? E agora o nosso método de load service, ele também não vai existir mais, né? Então a gente pode vir aqui, remover todo esse código e aqui a gente vai chamar de refresh controller, né? Ponto refresh, que é o nome novo que a gente deu. A nossa table view ela ainda continua tendo um restaurant collection, só que agora toda essa implementação aqui de renderização a gente vai substituir para isso. Restaurant collection, né? Index. Opa, nosso restaurant collection. Index path .row .render cell, né? Uhum. Vamos só passar esse restaurante item cell também para uma nova classe. Restaurante item cell. Mover isso daqui para lá e esse código a gente vai remover. Então aqui, UI kit. Vamos ver, tá tudo renderizando, tá? Só que agora, se a gente for rodar os nossos testes, vejam que o nosso Make SUT, ele tá reclamando, né? Porque a gente não recebe mais um service, tá? Então, vejam que agora a gente precisa fazer aqui refresh controller. E aí, para o nosso refresh controller, o que a gente vai fazer aqui? Então, refresh controller, refresh controller service. Aqui vai ser refresh controller. E aqui o nosso service, que é o nosso spy. Legal? Então, agora se a gente rodar, percebam que agora a gente está tendo um crash. Por quê, né? Porque simplesmente ele não acha o nosso restaurante collection aqui, né? Uhum. Vejam que a gente não fez o depara ali do método, né, que a gente criou aqui. Então, em nenhum momento a gente está criando instâncias de restaurante cell controller, né? Esse item aqui ele está vazio, tá bom? Então, o que a gente precisa fazer nesse último caso? Tá vendo que a gente já criou alguns elementos de UI View Controller aqui, tá? Então, a gente agora precisa compor tudo isso. Então, a gente pode usar um padrão de desenvolvimento, pode ser o Compose ou até mesmo o Factory ali, tá bom? Então, vamos fazer o seguinte aqui agora, que é o seguinte, criar o nosso restaurante list Compose. E agora aqui o nosso final class
restaurant list compose, né? Ele vai ter um método aqui, né? Então a gente precisa trazer UIKit. Ele vai ter um método que vai compor tudo isso e retornar uma view controller para a gente. Beleza? Uhum. E aqui a gente pode criar, talvez, como um método estático aqui, né? Então, um static function compose. A gente vai precisar passar o nosso restaurante loader aqui para ele. Uhum. Então, vamos expor o restaurante domain. E aí, o que a gente quer é que retorne um restaurante list view controller. Boa. Então, eu acho que é legal comentar também essa questão do compose, que não necessariamente o que faltava para funcionar era a gente aplicar o compose ou o factory, né? O que estava faltando era, como você comentou, conectar os pontos, né? Se a gente for olhar o que a gente vai fazer agora, estava faltando aquele on-refresh, conectar o on-refresh com as camadas e tudo mais. Então, o compose e o factory, ele ajuda a gente a deixar claro a questão da responsabilidade, que é o quê? Essa classe ela vai ser responsável basicamente por conectar essas pontas que ficaram soltas. Isso mesmo. Exato. E aí, um ponto interessante também, ó, vejam que agora a nossa restaurant list, ela não tem mais dependência da nossa camada de restaurant domain, tá? Então, a gente consegue rodar aqui, vejam que ele não está quebrando por isso, está quebrando por conta do nosso compose. E aí vamos fazer toda a composição da nossa tela. Então, nosso primeiro item é o nosso refresh controller. Refresh controller service, que a gente já está recebendo como parâmetro do nosso método de compose. Agora a gente precisa fazer a nossa controller, e aí a nossa controller é a restaurant list view controller, que aí tem o método de refresh controller aqui, refresh controller. E aqui a gente vai retornar o controller. Porém, como o Caio mesmo falou, a gente precisa fazer um método único, a única variável que ficou faltando é o onRefresh, tá? Então, nosso compose ele vai compor os elementos de UI, né, que da nossa tela, e também fazer essa conexão entre as diferentes controllers aqui. Então, eu posso passar o refresh controller.onRefresh aqui. E aí, o que a gente precisa fazer, basicamente, é fazer um adapter, né, que funcione receba um restaurante item e retorne um restaurante item cell controller, tá? Então, para esse caso aqui, a gente pode simplesmente estar fazendo uso desse adapter aqui, tá bom? Então, um adapt restaurante item to cell controller. E aí a gente, né, vai receber aqui o nosso controller, que é a nossa restaurant list view controller, e vai retornar, né, o nosso return aqui é de um bloco de restaurant items, tá bom? Então, vejam que aqui eu fiz o return, a gente tem o itself, então caso a nossa controller, né, seja desalocada, nossa o iTable View Controller aqui, né, Restaurant List, seja desalocado. Então, o que a gente está fazendo é Controller Restaurant Collection. Então, a gente está agora passando os dados para a nossa coleção de Restaurant Item Cell Controller, fazendo um map aqui, né? Então, a gente tem o restaurante aqui, View Controller. E aí, como a gente está passando o View Model na inicialização, aqui eu posso passar 0 ou poderia jogar aqui para dentro de uma variável. Beleza? Então, vamos chamar aqui agora o nosso adapt aqui, e aqui a gente passa o controller. Vejam que agora está renderizando. Agora a gente precisa vir no nosso teste e fazer a única mudança dentro do nosso SUT. Vejam que agora ele não precisa mais desses dados todos, e a gente vai fazer apenas isso. Let SUT é igual a restaurante compose, e aí a gente chama ele aqui. Beleza? Vamos rodar agora, ver se tá tudo certo. E aí, obviamente, a gente tá faltando só chamar o nosso restaurante compose
o método compose, né, passando o service. Agora, de fato, ele retorna um restaurante list view controller e a gente tem o nosso SUT funcionando. Então, se a gente rodar agora os nossos testes unitários, vejam que agora ele volta a passar. Então, nosso compose fez toda a ligação dos elementos que a gente vai precisar. Então, vejam que agora o nosso teste ele não conhece, né, as diferentes controllers que estão disponíveis para a gente, né? E além disso, o compose fez a ação de um refresh. Ele conseguiu fazer um adapter, né, que pega um restaurante item e retorna um restaurante item cell controller ali. Boa. Acho Beleza? que um ponto também que a gente comentou lá no começo, que é, a gente ia fazer toda uma reestruturação e a gente não ia mexer em nada de teste. Claro que a gente mexeu, se a gente for olhar, a gente mexeu em uma linha, na verdade, a gente tirou 3 linhas para transformar em uma, mas o ponto é que nenhum cenário de teste foi alterado. Todos eles são exatamente da mesma forma. É isso mesmo. Então, vamos fazer o nosso commit aqui. Estruturando código em múltiplas controllers, executando o princípio de responsabilidade única aqui para a gente. Então, legal. Vamos recapitular tudo. Então, o nosso view controller agora ele tem apenas a ação de carregar um restaurante collection, né, e renderizar um restaurante collection aqui, né? O nosso refresh controller, ele que cuida da parte de refresh da nossa tela, então ele cuida do loading, cuida de fazer a chamada dentro do nosso serviço. Vejam que ele é o único que tem ali exposto o restaurante domain. A nossa restaurant list view controller não tem mais essa dependência, né? A gente criou também um restaurant item cell controller, que é responsável por renderizar a nossa tela. Então, ela recebe um restaurant item e aí, por sua vez, ela consegue renderizar uma UI table view cell, tá? E com os nossos testes e a nossa compose, né? Nosso último elemento, a gente está compondo todas as camadas da nossa interface, mais a questão de adaptação, onde a gente recebe a nossa lista de restaurant items e transforma em restaurant items cell controller. E aí, o que achou desse conteúdo? Gostou do vídeo? Então deixe o seu like, não esquece de compartilhar com seus amigos e ative o sininho para receber as próximas notificações. E ainda mais, em breve a gente vai lançar o nosso curso do iOS Comitando. A gente deixou um link na descrição do vídeo, você pode ir lá e se cadastrar. Em breve a gente vai entrar em contato com você. Valeu!